Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia Dublinski. Então, tivemos problemas sérios com a live, né, que estava programada para hoje. Até agora eu não entendi o que aconteceu, mas bugou tudo, bugou o Facebook, bugou o YouTube, bugou a ferramenta de streaming. Eu achei que vocês estavam me ouvindo, os alunos não estavam me ouvindo, então eu vou gravar essa aula agora, tá? Acho que a qualidade vai ficar até melhor e vou subir essa aula para vocês, vou disponibilizar essa aula para vocês, porque realmente é uma aula que foi preparada com muito carinho para vocês, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou compartilhar a tela do computador com vocês, para que vocês possam ver os slides, tá? Então, só um pouquinho. Isso, tá? Então vamos lá. Então o tema dessa aula, né, é metabolização de fármacos, a chave para interações medicamentosas. A biotransformação de fármaco é, sem dúvida alguma, um processo de extrema importância, tá? E é a chave para nós entendermos uma série de interações medicamentosas que você, farmacêutico, está sujeito a encontrar e a verificar no seu dia a dia da farmácia de dispensação. Então, o meu objetivo nessa noite hoje é trazer para vocês alguns conhecimentos que são muito importantes, mas descomplicar a biotransformação de fármacos de uma forma muito tranquila. Eu não vou entrar em detalhes sobre aspectos das reações químicas e enzimáticas que acontecem na biotransformação, mas o meu objetivo aqui é focar muito em como identificar uma interação que acontece, por exemplo, com uma indução ou uma inibição enzimática, tá bom? Então, quando a gente fala de biotransformação de fármaco, então a gente sabe que é uma série de mecanismos enzimáticos complexos, né, que tem como objetivo inativar compostos que podem ser compostos endógenos, como hormônios, enzimas, neurotransmissores, e também eliminar substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, a gente vai ter esse processo de biotransformação acontecendo especialmente no fígado e acontece por ação de enzimas, especialmente as enzimas do citocromo P450, que vai metabolizar fármacos, carcinógenos, né, como eu coloquei ali no slide, venenos, pesticidas, que vai me dar origem a um metabólito inativo, que vai ser excretado do meu organismo, ou um metabólito ativo. Ok? Então, essas reações de biotransformação, elas acontecem em vários órgãos do nosso organismo, né? Nos pulmões, nos rins, na medula adrenal, mas o fígado é o principal órgão responsável. E na maioria das vezes, essas reações de metabolismo, ela vai pegar uma substância que é lipossolúvel e transformar numa substância hidrossolúvel para ser excretada. O que a gente aprende lá nos princípios da farmacodinâmica, quando a gente estuda a farmacologia? Que o fármaco, para ser absorvido, ele precisa ser lipossolúvel, porque ele tem que atravessar uma bicamada lipídica da célula, certo? Então, quando eu vou biotransformar esse fármaco, meu fármaco tem que ser transformado numa substância hidrossolúvel para ela ir embora, para ela ser excretada, ok? As reações químicas que estão envolvidas neste processo de biotransformação podem ser reações de oxidação, de redução, de hidrólise e de conjugação. Eu não vou detalhar essas reações aqui para vocês, mas vocês vão lembrar disso porque vocês viram isso lá na farmácia. Quando a gente fala do desfecho desse processo de biotransformação, eu posso ter três tipos de desfecho. Eu posso ter o término da ação de uma substância, onde eu tenho o fígado vai detoxificar essa substância, vai inativar os compostos. Eu posso facilitar a excreção, transformando em produtos mais polares, ou seja, substâncias menos lipossolúveis, por isso elas são hidrossolúveis. E posso ainda ativar substâncias, ativando drogas originalmente inativas, alterando perfis farmacocinéticos dessas drogas, ou então formando metabólitos ativos.
Então, de um modo geral, quando a gente fala dessas reações de biotransformação, nós vamos ter um fármaco que vai sofrer ação de uma enzima, né? Então, essa enzima tem um substrato para ela, que é o fármaco, que vai dar origem a um metabólito, que na maioria das vezes eu pego uma substância ativa e transformo numa substância inativa. Como eu coloquei aqui para vocês nesse slide, né? Eu tenho uma substância inativa que vai ser menos lipossolúvel para eu aumentar a excreção. Então, lembra sempre daquele princípio, tem que ser o fármaco precisa ser lipossolúvel para ser absorvido e quando ele passa pela biotransformação, eu vou transformar numa substância mais hidrossolúvel, ou seja, menos lipossolúvel para ela ir embora. Numa minoria das vezes, das reações enzimáticas, eu vou ter um fármaco inativo sendo transformado em um ativo, um fármaco tóxico que vai virar um não tóxico que pode se tornar tóxico, ou um ativo que também pode ficar igual, menos ou mais ativo. Tá? Aí aqui eu quero ressaltar para vocês alguns exemplos de ativação metabólica, por exemplo, circunstância onde o fármaco passa pela biotransformação e ele é ativado. Eu tenho o exemplo do ácido acetil salicílico, que quando passa pelo processo de biotransformação, se transforma no ácido salicílico, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. O diazepam, que se transforma em nordazepam e depois em oxazepam, então aqui eu tenho exemplo de metabólitos ativos, né? O fármaco que ele entra inativo no organismo, passa pela biotransformação e aí então se torna ativo. Eu tenho metabólitos tóxicos, como o caso da isoniazida, que se transforma no acetaminofém, que é tóxico, e eu ainda tenho prodroga. O que é uma prodroga? São aquelas drogas que são administradas na forma inativa, sendo ativados depois do processo de biotransformação. E aí a gente tem o exemplo da cortisona, que se transforma em hidrocortisona, a prednisona, que é inativo e se transforma em prednisolona, e o paration, que vai se transformar no paroxon, né, que é um organofosforato. Ok, então vamos lá. Essa biotransformação que os fármacos sofrem, ela pode acontecer em duas etapas, tá? Duas fases. Eu tenho um fármaco que passa pela fase 1, onde eu tenho reação de oxidação ou redução ou hidrólise, né? E eu posso ter reações conjuntas. E quando ele passa por essa fase 1, eu já tenho um fármaco ativado ou um fármaco inalterado, ou eu tenho um fármaco inativado, que já está pronto para sofrer excreção final. Então, eu tenho fármacos que passam pela fase 1 de biotransformação e já dá origem a uma substância hidrossolúvel para ser excretado e ir embora do organismo. Mas muitos fármacos passam pela fase 1, onde pode acontecer essas reações, que a gente não vai detalhar, e depois eles passam por uma fase 2, onde eu vou ter reação de conjugação, tá? Onde eu tenho aqui uma reação anabólica. Quando eu falo de fase 1, eu falo de reações catabólicas, porque eu tenho quebra. E na fase 2, eu tenho uma reação anabólica, porque eu vou conjugar uma outra substância ao fármaco que passou pela fase 1. Para daí eu chegar num fármaco inativado que vai ter a sua excreção final. Então, veja bem. Todo fármaco que passa por reação de fase 2 tem que ter passado por fase 1, mas nem todo fármaco que passa por fase 1 vai passar na fase 2 para ser excretado. Então, o fármaco pode sofrer as reações de fase 1 e já ir embora do organismo, ser excretado, ou ele passa pela reação de fase 1 e aí ele vai sofrer reação de fase 2. Olha só, nessa tela eu mostro para vocês as duas fases do metabolismo de fármacos. Então, eu tenho aqui a fase 1, onde a aspirina está sofrendo, então, reações, tá? E aí eu tenho oxidação, eu tenho hidroxilação, e essa aspirina dá origem ao ácido salicílico, que é uma substância ativa.
tá certo? Depois que eu tenho a formação do ácido salicílico, ele vai sofrer uma conjugação com ácido glicurônico para então essa substância ser excretada, ok? Então, o que que acontece? Aqui o ácido glicurônico que eu circulei em vermelho para vocês, eu tenho então um carboidrato que foi conjugado ao ácido salicílico, né? Que tem muitas hidroxilas, então percebam que eu tenho várias hidroxilas para tornar essa substância mais hidrofílica para que ela seja excretada, ok? Aqui, então, um pequeno resumo para vocês. Essas reações de fase 1, elas são reações catabólicas. Então, as reações de fase 1, elas produzem grupos reativos, tá? Então, eu vou ter aqui a formação de hidroxila, eu posso ter a formação de hidroxila, eu posso ter a formação de carboxila e também de amina, que muitas vezes deixam as substâncias mais tóxicas, tá? E esses grupos reativos servem de ponto de ataque para as reações de conjugação. Então, o fármaco passa pela reação de fase 1, tá? E aí eu tenho a reação de fase 2, que é anabólica, também conhecida como uma reação de síntese, porque eu vou ter a conjugação com aquela substância que passou pela fase 1 para me dar, então, compostos inativos. Existe aqui uma exceção para o sulfato de minoxidil, que não vai ser uma substância inativa, vai ser uma substância ativa. Mas veja bem, por que que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Eu quero chegar na reação de indução e de inibição enzimática. Então, a gente tem que ter relembrar um pouco como é que acontecem essas reações no nosso organismo, tá? E aí, essas reações oxidativas, elas podem ser microssomais e não microssomais. Então, como é que é isso? As não microssomais, elas vão acontecer no citosol e na mitocôndria da célula. E as reações oxidativas microssomais vão acontecer no microssoma hepático, ou seja, lá dentro do retículo endoplasmático liso, tá? Que é onde eu vou ter a maior concentração de enzimas e a gente já vai chegar nesse ponto. Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês exemplos de reações oxidativas não microssomais. Então, olha, não microssomal, acontece aonde? No citosol e na mitocôndria. Eu tenho o etanol, que sofre, por exemplo, a álcool-desidrogenase e a aldeído-desidrogenase. A álcool-desidrogenase que transforma o etanol em acetaldeído e a aldeído-desidrogenase que transforma o acetaldeído em acetato. Então, essa é uma reação não microssomal. Eu tenho a xantina oxidase, que vai biotransformar a hipoxantina em xantina e depois em ácido úrico. E nós temos a monoamino oxidase, a MAO, que faz metabolismo de catecolaminas, de serotonina. Lembra da MAO? Nós temos os inibidores da MAO, que vão inibir a enzima que metaboliza a catecolamina. Lembra dessa aula lá do sistema nervoso central? Né? Então, aqui a gente tem uma reação não microssomal, que é, por exemplo, o que acontece com as monoamino-oxidases. E aí a gente tem as reações oxidativas microssomais, onde eu tenho a participação do citocromo P450, que é onde eu quero chegar, tá? Participação do citocromo P450, do ferro, do dinucleotídeo nicotinamida adenina, que é o NAD, a flavoproteína e o oxigênio. Então, eu cheguei no ponto principal onde eu queria chegar com vocês. Nesse grupo de enzimas tão importante, que é o grupo de enzimas do citocromo P450, tá? Então, o citocromo P450 é o principal complexo de enzimas que é responsável pela biotransformação, tá? Então, ele é responsável pela biotransformação de substâncias endógenas e de xenobióticos.
é uma importante fonte de variabilidade interindividual no metabolismo de drogas, então isso faz com que cada pessoa tenha um ritmo para metabolismo de drogas, faz com que o metabolismo de drogas seja diferente no meu organismo, no teu organismo, graças às enzimas do citocromo, tá certo? Aqui a gente vê uma foto de microscopia eletrônica de um citocromo P450. Essas enzimas do citocromo estão relacionadas a efeitos tóxicos de alguns fármacos e está envolvido em mecanismo de interação medicamentosa, que é o que eu quero tanto falar aqui para vocês nessa noite, tá? Então, esse grupo de enzimas do citocromo P450 é um grande grupo, tá? E existe uma nomenclatura muito específica para os grupos de citocromo. A gente não vai entrar na questão de como é feita essa nomenclatura, mas, por exemplo, as enzimas da família CYP12A, que é uma família, ela tem uma homologia de até 40% na sequência de aminoácidos. Então, ela chega a ter 40% da sequência de aminoácidos dela, todas iguais. E dentro desse grupo, a gente tem 14 famílias descritas em seres humanos, tá? A subfamília CYP1A tem uma homologia de até 55% na sequência de aminoácidos, e dentro dessa subfamília eu tenho 30 subfamílias descritas em seres humanos. Então, olha que loucura, porque conseguiu se mapear essas famílias de enzimas, sequenciar os aminoácidos delas e descobriu-se que cada grupo de família metaboliza, é substrato para um grupo, tem como substrato determinadas drogas, tá certo? Então veja bem, olha essa tabela. Agora a gente começa a chegar no ponto que a coisa vai começar a ficar boa, tá bom? Eu tenho aqui exemplos de citocromo P450. Então, eu sempre brinco, né? Parece estação de rádio, mas não é. Então, eu tenho a CYP1A2. É uma classe de enzima do citocromo que tem como substrato... O que é substrato, gente? Lembra da definição de substrato lá da bioquímica básica? Substrato é a molécula sobre qual atua uma enzima. Então, o substrato para CYP1A é a cafeína, a varfarina e a teofilina. Ou seja, cafeína, varfarina e teofilina são biotransformadas por essa enzima aqui lá dentro do citocromo, perdão, do microsoma hepático, tá? Então, a CYP12A tem como substrato a cafeína, a varfarina e a teofilina. Então, esses três fármacos são biotransformados por essa enzima. Mas a ciprofloxacina e a eritromicina é o antagonista dessa enzima. Ou seja, acompanhe meu raciocínio. Se eu tenho um paciente que está tomando teofilina e ele tomar ciprofloxacina para tratar uma infecção urinária, a ciprofloxacina vai inibir a enzima que metaboliza a teofilina. E aí eu vou ter prejuízos com isso. Eu já vou explicar qual é o prejuízo. Primeiro vamos focar nessa tabela aqui. Olha só. A fenitoína e a varfarina são substratos para CYP2C9. São metabolizadas por esta enzima. E aí a sulfafenoxazole e o fluconazole inibem essa enzima. Olha na linha de baixo. A CYP2C19 também metaboliza a fenitoína, tá? Então, a fenitoína, ela aparece aqui e aqui, porque ela pode ser metabolizada por essa enzima e por essa aqui. Então, você tem aqui o substrato e o antagonista, que no caso o omeprazol. Gente, o omeprazol é um grande vilão. Ele é um inibidor enzimático que vai prejudicar a biotransformação de várias drogas.
tá bom? Então, aqui a gente tem, né, a CYP2D6, metaboliza codeína, a desipramina, aí eu tenho aqui os antagonistas, a CYP3A4, metaboliza ciclosporina, o diltiazem, a simvastatina, o verapamil, ok? O que isso quer dizer? Quando eu falo que esses fármacos são antagonistas destas enzimas, eu estou falando, gente, de inibidores enzimáticos, ok? Então, são compostos que inibem a atividade das enzimas do citocromo P450, portanto, diminui a excreção de xenobióticos, portanto, a biodisponibilidade é maior. Então, na presença de um inibidor, diminui a atividade da enzima, diminui a velocidade do metabolismo do substrato, ou seja, do fármaco, diminui a velocidade de excreção e aumenta a concentração do substrato no sangue. Olha essa imagem. O que acontece? Se eu tenho uma inibição enzimática, vocês têm que pensar assim, eu vou inibir a atividade da enzima, então a minha enzima que tinha que ir lá metabolizar o meu fármaco, ela vai trabalhar mais devagar, eu vou diminuir a atividade dela, eu vou inibir essa enzima. Se eu diminuo a atividade do citocromo P450, eu diminuo o metabolismo. Se eu diminuo o metabolismo, o fármaco permanece mais tempo na corrente sanguínea, portanto, eu aumento a ação farmacológica e eu aumento a toxicidade dele. Vocês estão me entendendo o que acontece? Tá? Olha só, deixa eu voltar aqui. Então, se eu tenho um fármaco se eu tenho um paciente tomando teofilina e ele usa uma ciprofloxacina para tratar uma infecção urinária, ela é um antagonista da enzima que metaboliza a teofilina. Então, ao antagonizar a biotransformação desse fármaco, ele vai permanecer mais tempo na corrente sanguínea. E é esse raciocínio aqui. Eu inibo a ação da enzima, eu diminuo a atividade do citocromo que metaboliza a enzima, ela fica mais tempo no organismo, aumenta a ação farmacológica e eu tenho toxicidade. Faz sentido para você isso? Tá certo? Então, depois você volta lá, pausa essa aula, vê de novo o slide para você ter esse raciocínio, ok? Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo da metabolização, da citotoxicidade do paracetamol. Eu já volto nesse slide. Vamos aqui para frente, vamos falar do indutor agora. Então, eu mostrei para você a inibição enzimática, agora eu vou mostrar a indução enzimática. Tá? O que é indução? É o contrário. São compostos que induzem a atividade de enzimas do citocromo P450, portanto, aumenta a velocidade de excreção. Desta maneira, a biodisponibilidade é menor. Então, aqui é o contrário. Raciocina comigo. Eu estou induzindo, eu estou dizendo assim para a enzima, trabalha mais rápido, né? Pé no acelerador. Então, eu vou induzir a atividade da enzima. Minha enzima vai trabalhar mais rápido, portanto, ela vai aumentar a velocidade de excreção, então vai reduzir a biodisponibilidade. Isso vai prejudicar o efeito do fármaco. Então, na presença de um indutor, eu aumento a atividade da enzima, aumento a velocidade do metabolismo daquele substrato, aumentando a velocidade de excreção e diminuindo a concentração no sangue. É esse aqui, ó. Se eu faço indução enzimática, olha só, eu não estou inibindo, eu estou induzindo, eu estou aumentando a atividade da enzima. Então, ó, chicotinho, tá? Pé no acelerador, a atividade da enzima vai estar acelerada. O que vai acontecer? Os fármacos o fármaco aumenta a atividade do citocromo P450. Aí eu tenho aceleração do metabolismo. Se o metabolismo está mais acelerado, cai a concentração plasmática, diminui o efeito farmacológico do fármaco, tá certo? Então, quando a gente olha assim,
indução e inibição enzimática, eu tenho um paralelo das duas ações. Na indução, eu acelero a atividade da enzima, então eu tenho que saber quais são os fármacos que fazem indução enzimática, porque eles induzem as atividades da enzima, fazem ela trabalhar mais rápido. Se a enzima trabalha mais rápido, eu vou ter uma aceleração do metabolismo e eu vou diminuir a concentração plasmática, então eu diminuo o efeito farmacológico. Em contrapartida, na inibição enzimática, eu vou inibir a enzima, então a enzima fica lenta. Eu costumo brincar com os meus alunos, se você inibe a enzima, ela vai ficar lenta, ela vai fazer tudo devagarzinho, entenderam? Então você diminui a atividade do citocromo, diminui o metabolismo, então aumenta o efeito farmacológico, porque ele vai ser metabolizado lentamente, então ele vai ficar mais tempo na corrente sanguínea e aí eu vou ter toxicidade desse fármaco, tá bom? Olha só, que graça esse slide aqui. Eu tenho aqui para vocês os principais, tá? Gente, é humanamente impossível o farmacêutico lembrar de tudo isso e saber de tudo isso. Então, esse aqui é o tipo de colinha que vocês devem ter lá na farmácia, vocês estão me entendendo? Porque vocês vão bater o olho aqui e aí é uma questão de raciocínio. Por isso que farmacologia se aprende. Você tem que saber o porquê das coisas. Tem coisa que tu não vai decorar. Você tem que aprender qual é o mecanismo, como é que a coisa acontece. Então, veja. Olha esse caso aqui. Eu tenho a enzima CYP2C19, né? Como eu sempre brinco, não é estação de rádio AM, é um grupo de enzimas do citocromo P450. E aí, em vermelho, nós temos os substratos, em azul, os inibidores e em preto, os indutores. Então, vamos lá, vamos interpretar. A amitriptilina, o citalopram, o diazepam, a imipramina e o omeprazol são substratos para essa enzima. Ou seja, o que isso quer dizer, professora Patrícia? Que esses fármacos em vermelho são biotransformados, são metabolizados por esse grupo de enzimas do citocromo P450. Os em azul são inibidores enzimáticos, tá? E os que estão em preto são indutores. Então, olha só, a rifampicina, que é um antibiótico muito importante usado no tratamento da tuberculose, é o indutor enzimático. Então, vamos lá, vamos fazer uma pausa e vamos raciocinar. O que o indutor enzimático faz? Volta nesse slide aqui. O indutor, ele aumenta a atividade do citocromo, acelera o metabolismo e diminui o efeito farmacológico, ok? Volta aqui. Então, ela vai aumentar a atividade da enzima que metaboliza esses fármacos, vai aumentar a velocidade do metabolismo, por exemplo, do omeprazol, que é usado para tratar úlcera. Eu aumento a velocidade de excreção e diminui a concentração do omeprazol no sangue. Então, eu tenho aqui uma interação medicamentosa muito interessante. O meu paciente fazendo uso de omeprazol não vai ter o efeito farmacológico que o médico esperava no tratamento da úlcera, porque ele fez uso durante 7, 8, tem que ver ali a posologia da rifampicina, que foi um antibiótico que inibiu as enzimas, induziu a enzima que metabolizava esse fármaco. Entenderam? Aqui, gente, a gente consegue verificar várias interações, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma pessoa tomando o omeprazol e ela tomar fluoxetina, a fluoxetina, por sua vez, vai inibir o metabolismo do omeprazol. Então, eu vou ter toxicidade do omeprazol, tá certo? Olha quanta interação eu posso ter, principalmente com fármacos que agem no sistema nervoso central. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nesse tipo de fármaco, ó, cetoconazol, cimetidina, que é um antagonista de receptores H2, né, usado para tratar gastrite também, porque ele é um inibidor enzimático. Vamos para o outro, olha só.
Aqui eu tenho o CYP2C9, outra família, outro grupo de famílias do citocromo P450, aonde eu tenho como substrato para ela varfarina e ibuprofeno. Então, a varfarina e ibuprofeno é metabolizado por esse grupo de enzimas. O fluconazol, o cetoconazol, metronidazol, itraconazol, fluoxetina e ritonavir, que é antiviral, né? São inibidores dessa enzima, tá certo? São inibidores, tá? Então, olha esse exemplo aqui, ó, o fluconazol, que é usado para tratar fungo, diminui a atividade da CYP2C9, portanto, diminui a velocidade do metabolismo da varfarina, que é um anticoagulante muito importante clinicamente. Se diminui a velocidade de excreção, aumenta a concentração de varfarina no sangue, que pode me trazer prejuízos muito sérios para o paciente. Efeitos adversos importantes, porque aumenta a concentração plasmática. Então, sempre, ó, vocês vão voltar nesse meu esquema aqui. Vocês têm que ter isso aqui na cabeça de vocês. O que a indução enzimática vai fazer, o que a inibição enzimática vai fazer. Aí vocês vão me pedir, prof, mas está tudo aqui? Não, eu coloquei aqui os principais grupos, mas quando você lê na bula de um medicamento que ele é um inibidor enzimático, é só você aplicar o raciocínio. Se é um inibidor enzimático, o fármaco vai diminuir a atividade do citocromo. Então, pensa que as enzimas vão ficar lentinhas, vão trabalhar devagarzinho, vão fazer o trabalho delas mais lentamente. Quando elas trabalham mais devagar, elas diminuem o metabolismo daquele fármaco, portanto, se ele é metabolizado mais devagar, eu aumento a ação farmacológica, e se eu aumento a ação farmacológica, eu posso ter toxicidade. Aí você vê na bula, né, outra situação, você verifica na bula que aquele fármaco é um indutor enzimático, então você tem que ver qual é o grupo de enzimas que ele induz, e quem são os fármacos metabolizados por aquele grupo de enzimas. Então, se você tem indução enzimática, é o contrário da inibição. Chicotinho, tá? Pisa no acelerador. Você faz indução enzimática, então você aumenta a atividade das enzimas do citocromo, você acelera o metabolismo, ele fica mais rápido, e se você metaboliza mais rápido, você diminui a concentração plasmática no sangue, você diminui a ação farmacológica do fármaco. Ok? Tudo bem? É isso, gente, tá? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. A gente teve aí uma série de contratempos. Eu espero que vocês curtam esse conteúdo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa teu comentário aqui abaixo desse vídeo, tá? Compartilha com os teus amigos. Eu vou ficar muito feliz. Eu fico muito feliz em poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. Para vocês que estão chegando aqui hoje, que ainda não me seguem, né? Me sigam no Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem o meu canal de Instagram. Aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube também. Habilita as notificações para você ser lembrado sempre que tiver um vídeo novo. E eu costumo fazer aulas semanais. Eu sempre anuncio as minhas aulas semanais lá pelo meu Instagram. Então, se você vier me seguir, você sempre vai estar por dentro das aulas que estão acontecendo. Espero mesmo que este conteúdo ajude você, farmacêutico, a atuar preventivamente no balcão da farmácia, identificando possíveis interações medicamentosas. Interações muito importantes que podem trazer sérios prejuízos para o seu paciente. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que é muito importante, né? O que o farma vai fazer? Qual é a postura do farmacêutico quando ele, por exemplo, verifica uma interação medicamentosa ali? Ele tem, por exemplo, um paciente fazendo uso contínuo de um medicamento, vocês viram ali que são muito comuns os anticonvulsivantes, e de repente esse paciente vai fazer uso de uma outra medicação que também foi prescrita, mas que vai ter uma indução, uma inibição enzimática. É obrigação do profissional farmacêutico pegar o telefone, ligar para o médico e alertar o médico dessa situação.
porque o médico muitas vezes ele não fez uma análise muito criteriosa, muito a fundo para verificar essa possível interação. Então é muito importante esse papel do farmacêutico de comunicar o médico, de levar a ele este conhecimento, conversar sempre com o objetivo de garantir sucesso da farmacoterapia e segurança para o paciente, tá? Então esse papel, ele é de extrema importância e eu sei que você vai saber o que fazer quando isso acontecer com vocês. Eu deixo aqui o meu beijo especial para todos vocês. Muito obrigada por estar aqui, por estar compartilhando, por estar assistindo esse meu conteúdo. E como eu disse para vocês, eu te espero sempre aqui. É um prazer compartilhar o meu conhecimento com vocês. Então, por aqui eu me despeço. Até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Um abraço.